Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de domingo, Socorro bem presente nas tribulações. Esse é o verso 1 do capítulo 46 do Salmos, onde ele fala sobre os P's de Deus. Interessante, né? São 3 P que é ali representado. Se você atentar, o verso 1 ao verso 3, ele fala sobre a proteção de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, seu socorro bem presente na tribulação. Quando você vai para o verso 4 ao verso 7, ele dá uma ênfase da presença de Deus. O verso 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Se ele está, não será abalada. Então a presença de Deus ali é representada. Do verso 8 ao verso 11, ele pede para que todos nós, seres humanos, possamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. Então esse verso, o 8 ao 11, fala sobre o poder de Deus. 1 ao 7, proteção de Deus. 4 ao 7, perdão. 1 a 3, proteção de Deus. Proteção e segurança de Deus. Do verso 4 ao verso 7, ele fala sobre a presença de Deus. E dos versos 8 a 11, eu coloquei aqui o poder de Deus. Isso eu encontrei, essa distinção, né? Essa maneira de separar os versos do capítulo 46 de Salmos, eu achei interessante dentro de um comentário do Hernandes Dias. Eu estava observando o Salmo e tem uma aplicação bem interessante. Agora me chama a atenção, irmãos, é a importância desse Salmo dentro da profecia. O que esse Salmo tem a ver? Olha, o capítulo 40 do livro chamado Grande Conflito tem um título chamado O Livramento dos Justos. Nesse capítulo, na página 639, é descrito que o povo de Deus irá cantar esse hino quando eles estiverem numa tribulação mais severa. Deus então se manifestará e salvará o seu povo. Se você tiver o livro chamado Visões do Céu, e no capítulo 4, na página 29, ele fala a mesma questão também. Olha só, o Visões do Céu, na página 29, o que aqui é dito? Aqui diz assim, ó. O rosto do povo de Deus, pouco antes era tão pálido, ansioso e decomposto. Agora resplandece admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu achei interessante, irmãos, é aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. E essa semana eu vi o pastor Rodrigo falando que Deus se revela, ou Ele se manifesta para nós destas duas maneiras. Primeiro, por aquilo que Ele é. Deus é amor. Por aquilo que Ele faz. Ele é criador. Então, o Salmo 19 descreve, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, ele faz descrever, o Salmo 19, quem Deus é, um Deus criador. E nesse Salmo 46, Deus mostra mais uma vez aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Quando Ele chega a dizer no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E esse Salmo, ele termina com conforto, com a palavra de ânimo, com a palavra que ele diz que Deus estará presente conosco. O último verso do capítulo 46 do Salmo, ele diz as seguintes palavras: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O início fala Deus é nosso refúgio e fortaleza. Aqui ele fala que Deus estará conosco. Lembre do título que Jesus assumiu, chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nunca, irmãos, por favor, de tudo que eu falei, não esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Nunca esqueça da presença de Deus em meio às aflições. Nunca se esqueça de que Deus está com você em meio às dificuldades. O inimigo irá fazer você pensar, tentar a sua mente e o seu coração, a fazer com que você tenha dúvida da presença de Deus, mas Ele estará ali. Esse salmo, irmãos, ele tem duas aplicações. Ele fala do poder da natureza contra o povo, e isso vai acontecer também ali no período das pragas. E ele fala também sobre o perigo dos humanos, quando ele fala assim, reinos e nações vão guerrear contra. Então, esses reinos e nações que vão guerrear contra tem a ver também com a profecia do tempo do fim, onde haverá uma perseguição. E o mundo natural irá passar por uma mudança, um transtorno terrível, mas Deus estará ali. Olha o que fala o verso: Deus está no meio dela, jamais será abalada.
O Salmo 23 também diz a mesma ênfase, né? Quando fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Essa é a nossa melhor e maior esperança. Não duvide de que em meio às aflições hoje, se hoje você passa por aflição e dificuldade, que é simplesmente leve diante da que vai vir, e você tem a certeza de que Deus cuida de você, que Ele está com você, quanto mais no momento difícil. Alguns que dizem, eu digo isso com tristeza, porque eles dão uma definição de que o Espírito Santo irá se retirar da terra. Eu estava falando com minha esposa e eu achei interessante a maneira como ela definiu a imagem da lição. Eu concordo que eu fiquei mais mais a favor dela do que o conceito que eu tinha, porque a igreja que hoje recebe todos os povos, e aqui ele está recebendo pessoas de vários lugares, né, como nós falamos. Mas essa igreja escura, ela ficará em negror em tempo de aflição. Aí ela me chamou a atenção um detalhe em relação às janelas que está aqui. Ó. As janelas estão iluminadas, evidenciando uma grande possibilidade de que o povo de Deus, eles estarão com a presença de Deus, mesmo que o mundo não perceba, porque as trevas que envolvem tudo isso aqui que está escuro é o negror que o mundo vai passar. Mas os salvos terão a luz de Cristo, a luz de Jesus, a luz do Espírito Santo. Aqueles que hoje armazenam azeite em seu coração, guardam o Espírito Santo em sua vida, ele nunca os deixará. A promessa de Cristo, no capítulo 14 e 16 de João, é que ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco para sempre, ou melhor, para que esteja conosco para sempre. Não estaria, né, no passado, mas que esteja conosco para sempre. E ele nunca nos abandonará. Ele deixará de atuar no coração daqueles que estão resistindo, os rebeldes, os transgressores, aqueles que hoje ouvem a sua voz, mas não acatam o seu conselho. A semelhança do que está em Isaías 30, 21, quando fala que o teu ouvido ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Que eu e você tenhamos essa certeza. Primeira questão, Deus nunca me abandonará em meus aflições. Segunda questão, você tem o Espírito Santo e quando o mundo estiver em trevas, ele irradiará em você e lhe fortalecerá, a tal ponto que você será um daqueles que tem Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Você irá perseverar, que quer dizer resistir com insistência. Aquele que resiste, aquele que passa a prova. Esse é um perseverante. Jesus falou algo parecido, né? Quando ele disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que pela sua palavra nós possamos encontrar esperança, porque esse Salmo 46, ele foi cantado por Josafá e o seu povo diante da batalha, ou na vitória contra a guerra, no caso, a batalha contra os amonitas e moabitas. E ao cantar, ao vencer, na verdade Deus venceu por eles, o Profetas e Reis descreve na página 203 que eles então cantaram esse cântico. Deus é o nosso refúgio. Então pensamos assim, se esse hino era cantado pelo povo de Israel em vitória das batalhas, com certeza ele fará parte também do nosso cântico quando a calamidade vier em situação bem adversa. Mas Deus estará com você, garantindo a sua presença e garantindo o seu suprimento. Mesmo que em meio ao caos você não sinta e nem perceba, tudo pode estar escuro, mas Deus iluminará a sua esperança e o seu coração, e que ela nos garanta um espaço em seu reino. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem e obrigado pela certeza da tua proteção em meio à esperança que a tua palavra nos diz. O Salmo 46, Pai, nos fala sobre proteção, presença e poder, que possamos ter todos esses atributos do Senhor em nossa vida e assim possamos garantir por tua graça a vitória contra o mal. Dá-nos um bom restante de dia, perdoa os nossos pecados e guarda-nos, ó Pai, para o teu reino em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.